poder dividir. E, enfim, eu acho legal que vocês tenham cedido à provocação. E aí, a semana passada, eu fui um pouco técnico, tentei, né, trazer alguns conceitos assim, dividindo em slides e tal. Só que, bem da verdade, assim, essa não é a minha praia, né? Eu digo no sentido de que, assim, principalmente para quem já estudou astrologia, não sei se tem algum astrólogo aqui, alguém que já estudou astrologia. Tem a Érica, que é astróloga, que eu sei. A Verônica está ali perto. Enfim, tem uma coisa que é o seguinte, assim, eu acho que não acontece só na astrologia, mas eu vou ficar aqui na astrologia, acho que fica mais fácil para mim. Existe uma busca mental pelas nomenclaturas, pelas técnicas, por saber falar o nome, por saber explicar. Então, tem um lance assim de decorar, de buscar segurança em provar para o outro que sabe ou decorar algum tipo de conceito. E eu acredito que dentro desse contexto de desenvolvimento pessoal, a astrologia ela é muito mais do que isso. E aí, pensando nisso, eu falei assim, cara, como é que eu faço para conseguir transmitir para eles essa jornada? Então, a astrologia, na verdade, ela é só uma linguagem. É uma linguagem para conseguir trazer para a gente, assim, alguns sinais, algumas sincronicidades para a gente conseguir entender a jornada e esse caminho. E aí, eu, particularmente, eu acredito que a gente esteja aqui, né, nessa proposta, desse aprendizado, dessa existência, num sentido de encontrar a nossa espiritualidade, de conseguir evoluir, de conseguir crescer, de conseguir se descobrir. Então, eu acho que é isso. Assim. Então, quando eu comecei a estudar astrologia lá no início, 2014, 2015, eu estudei aqui na GAI, Escola de Astrologia aqui em São Paulo. O Robson Papaléu é o diretor de lá. Então, quando eu comecei a estudar todos aqueles conceitos assim, eu falei assim, nossa, mas para que eu saber sobre mim mesmo se eu já sou isso? Não faz sentido. Eu estudar sobre uma coisa que... Isso eu falei na reunião passada também. E, na verdade, a gente... É esse olhar, né? A gente não nasce pronto. A gente veio a ser, a gente veio a descobrir, a gente veio a desenvolver, a gente veio a encontrar quem a gente é dentro desse conceito. Então, o que eu estou dizendo é que, tipo assim, essa existência, essa vida, essa matéria, esse tempo, ele é um caminho para um aprendizado, para um despertar. É uma jornada de autodescoberta. Então, o que eu estou dizendo também, a gente vai ver isso junto no mapa astral, é que as coisas não acontecem aleatoriamente e a gente tem ali uma sincronicidade, tem uma repetição e tem uma espiral acontecendo dentro dessa oportunidade de descoberta sobre quem a gente é. Eu não sei como que é para vocês esse entendimento, mas para mim ficou muito nítido assim que a sensação de estar enganado, tipo assim, perdidaço no rolê, não sei para onde estou indo, não sei o que está acontecendo. Depois eu falei assim, nossa, gente, que loucura essa repetição, né? Então, sendo mais direto, indo para o mapa astral, então eu dividi com vocês o meu mapa astral e sempre quando a gente faz a leitura do mapa astral, a gente começa pelo ascendente. Sempre, assim, qualquer método, qualquer técnica, a gente começa lendo o ascendente. O ascendente, na astrologia, ele é a roupa que a gente usa, é a imagem que a gente passa, é o veículo, essa parte física, essa densidade, esse corpo. E eu lembro quando eu fiz a minha primeira aula de astrologia, o meu professor ele falou assim para mim assim, o ascendente é a capa, não é o que a gente é está aqui dentro. E apontou pro olho assim, sabe? Eu tenho aquele negócio na cabeça, assim, como assim? Velho? Não é o que a gente é tá aqui dentro, que coisa de maluco, né? Mas dentro dessa linguagem, nesse sentido de descoberta espiritual, a gente vai entender que, tipo assim, o ascendente, ele representa
o veículo, a carne, a matéria. A gente é muito mais, a gente é esse espírito que tem essa oportunidade de despertar com essa nossa história, com esse nosso caminhar. Então, a primeira coisa é a gente conseguir reconhecer o ascendente. E daqui eu quero trazer a diferença disso, assim, porque não é reconhecer sobre saber o signo e saber falar sobre o signo. Eu vou dar um exemplo assim meu, né? O signo do meu mapa. Signo de peixes, signo do elemento água, mutável, que tem como principal característica essa questão do lúdico, do encanto, essa questão do simbólico, essa questão de absorver e captar o que é das pessoas, essa coisa assim meio misteriosa, meio aéreo, meio viajante. Tudo isso são questões do signo de peixes. E aí, uma coisa é eu entender, estudar o signo de peixes, e outra coisa é eu perceber esses nuances na minha vivência, na minha existência. São coisas diferentes. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que, assim, às vezes a questão mental de, da técnica impede a profundidade dessa descoberta. E essa jornada exige essa descoberta. Então, o ascendente em peixes, eu posso dizer para vocês que é assim, e eu só percebi isso depois. Desde sempre, eu me reconheço com uma necessidade de, de viajar. Uma necessidade de viajar, uma necessidade assim de. É como se eu não me sentisse parte do contexto. Uma certa sensação assim de inadequação. E, e também fica evidente, uma coisa que marca essa questão também, é que eu posso dizer para vocês assim, que eu entendi, interpretei a vida de um jeito errado. Porque eu acreditei que a vida tinha que me dar as coisas, me nutrir. Então, eu lembro de algumas frases assim, eu lembro de eu falando para minha mãe assim, eu não pedi para nascer como se ela tivesse obrigação de me doar alguma coisa. E depois, eu lembro também de ter, pela vivência, né, pela cultura e pela herança religiosa que minha mãe me entregou, eu lembro também de ter essa revolta com o que eu achava que era Deus. É como se Deus tivesse obrigação de me de cuidar de mim, de nutrir. Então, qualquer coisa negativa que acontecesse comigo, eu tinha uma revolta e me colocava numa posição de vítima, que é a característica negativa do ascendente em peixes, o vitimismo. E eu posso dizer para vocês que, assim, e uma outra coisa assim do vitimismo que é muito, muito importante é que, tipo assim, só a própria pessoa pode entender ou dizer ou desvincular ou abrir a cortina desse vitimismo. De fora, ninguém pode pode medir o quanto a pessoa está sendo vítima dela mesma ou o quanto ela está se fazendo ou o quanto está sendo pesado aquela vivência. Porque de fora a gente só acolhe. A gente não tem o poder de julgar. Eu costumo brincar que é uma porta que se abre por dentro. Então, ainda dentro desse contexto do ascendente em peixes. Uma outra coisa falando do ascendente, no mapa astral, e depois eu quero levar vocês para. Enquanto isso, vocês podem colocar aí no chat, por favor, quem já fez o mapa astral, né? Para mim saber, e também qual é o ascendente de vocês, que eu vou usar isso depois para falar de cada ascendente. Quem souber, né? Por favor. Mas aí o que acontece? Uma outra coisa é que é o seguinte, assim, sempre na leitura do mapa astral, é, o regente do ascendente ele vai determinar onde é que a existência dessa pessoa começa com esse aprendizado. Olha que informação importante. Vou repetir. O regente do ascendente, e aí para quem não está familiarizado com a linguagem, regente do ascendente é como se fosse o planeta que é chefe daquele signo, daquela determinada energia. Então, a posição dele no mapa astral, a casa que ele está principalmente, vai falar de uma área da vida onde inicia a jornada desse aprendizado, dessa pessoa
determinada, essa determinada pessoa. Né? É nesse sentido. Então, o regente de peixes, na astrologia moderna, é Netuno, né? E Netuno, no meu mapa astral, ele está na casa 11. Então, a casa 11, na astrologia, ela representa grupos e amigos e coletividade. E aí, vê que informação interessante, assim. Desde sempre, eu tive a necessidade de me sentir parte e de me sentir pertencente e até de ter uma certa fantasia sobre as pessoas e sobre os grupos que eu queria estar inserido. E essa é a minha história até aqui, até hoje, essa é a mesma história. E aí o que muda, na verdade, falando desse aprendizado em espiral, é que o grau de consciência vai fazer com que eu viva essa mesma história em grupos e ter experiências diferentes, ou eu posso também ficar no mesmo lugar, passando as mesmas coisas, sem aprender as lições. Porque, na verdade, o que eu estou dizendo para vocês, indo um pouquinho para frente, mas eu estou entendendo o que está acontecendo, o aprender, ele é uma escolha. É uma coisa que a gente não consegue ver no mapa. A predisposição da pessoa, e aí a gente chama essa predisposição de consciência, entendendo que a consciência ela é espiritual. Então, quando a gente fala assim, consciência, a gente está falando de, de uma maturidade espiritual. Maior que a inteligência. A inteligência é essa coisa decorativa, né, da questão mental que eu comentei no início. Então, esse regente na casa 11, ele inclina a minha existência, a minha personalidade, ou, enfim, o meu olhar, para as questões de grupo. Então, desde sempre, querendo fazer parte do grupo, querendo me sentir pertencente, e essa ilusão de que até de absorver todos os dilemas do grupo e fazer igual e querer ficar igual e tal. Então, eu não sei se todas as pessoas aqui sabem que estão aqui. Algumas pessoas me pegaram já bem evoluído, né? Outras me conhecem de outros carnavais e de outras histórias. Mas o grande lance é que é o seguinte, assim, eu tive problema com droga, né? Então, na linguagem aqui, a gente chama de adicto, né? Então, dependente químico, adicto e tal. Então, eu lembro, eu pouco falo disso nas redes sociais hoje, mas eu lembro que eu comecei esse processo com uso de drogas, na verdade, para me conseguir solucionar um vazio interno. Hoje eu consigo ter essa compreensão. Então, a droga, na verdade, ela foi uma solução dentro do contexto, e que mais tarde, é óbvio, ela se tornou um problema maior. Só que o grande lance desse contexto é que eu queria me sentir parte, me sentir pertencente. Eu queria fazer parte daquele grupo. E, bem da verdade, eu posso falar isso, né? Funcionou, assim, eu me senti bem, me senti inserido. Então, tá aí, de novo, nessa questão da ilusão, a questão do regente na casa 11 e essa necessidade de pertencimento e também essa coisa de absorver e de se moldar conforme o ambiente social que é inserido. E, e a vida veio acontecendo dentro desse contexto. E o processo, e engraçado que, tipo assim, o processo de recuperação, o meu processo de recuperação, ele também aconteceu através de grupos, né? É, que também é uma questão neptuniana. A questão da recuperação, que ela é subjetiva, a questão da fuga com a questão da droga, e também uma questão de espiritualidade, que também é o polo positivo de Netuno. Então, todas essas informações, elas estão inseridas no mapa astral, dentro do ascendente e do regente do ascendente. E aí, dentro desse meu processo de descoberta, o autoconhecimento, tendo ele como maior ponto espiritual, ele traz a sustentação. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, eu vou tentar ser mais nítido.
quanto mais consciência eu adquiro, menos dependente eu me torno. Ponto. Entendendo que consciência tem a ver com proximidade do meu espírito, do meu eu superior, e a dependência ela tem a ver com a minha densidade, com o meu eu inferior. E a gente está nessa dualidade, nessa vivência, nessa existência, passando por esse aprendizado, para ter experiência e tomar mais consciência, né, sobre isso. Então a gente fica nessa gangorra, né? Dependendo, tendo insegurança, buscando suprir, buscando querer as coisas para se sentir bem e, e às vezes se afastando dessa consciência, ou, né, na busca por consciência, a gente vai se afastando dessa dependência e vai se tornando mais maduro espiritualmente. É dentro desse contexto, né? E uma outra coisa que eu quero trazer para vocês dentro disso é que, assim, o aprendizado ele é espiral. Espiral, que eu estou dizendo, é tipo assim, repetições. A gente não consegue perceber diretamente, alguns conseguem, tem algumas coisas que são óbvias, né? Mas a gente não consegue perceber as repetições da nossa vida. Então, até convido vocês a parar para pensar um pouco sobre isso, que muitas das vezes, e eu achava que isso tinha a ver só com o lance do uso de droga, e na verdade não. Depois eu entendi que isso é humano. Muitas vezes a gente passa a mesma coisa em circunstância, com pessoas e com situações ou tempos diferentes, só que a essência do aprendizado é a mesma. Isso também a gente vê dentro desse contexto. Então, o ascendente, o regente do ascendente, né? No meu caso, Netuno na casa 11. Então, essa questão dos grupos, né? Dentro desse contexto. Eu vou pular as partes mais sólidas, né? A intenção não é fazer vocês chorarem, né? E eu também acredito que essa minha história, ela não pode servir para que eu me torne herói da minha própria vida, sabe? Eu acho que aí perde o sentido, né? Eu acho que ninguém é herói em salvar a própria vida, não dá para ser herói, né? Eu acho que isso é outra. Quando a gente se coloca como herói ao salvar a própria vida, a gente, de novo, está se escondendo por trás do ego, né? Querendo ganhar algum tipo de vantagem por ter se salvado, e não faz sentido nenhum. Então, eu vou pular as partes mais delicadas para a gente não chorar hoje, mas só para ficar evidente, assim, o que eu lembro bem foi o meu último dia de uso, assim, já em 2010, novembro, dezembro de 2010, eu já estava já no segundo casamento, já tinha explodido o primeiro, o meu filho tinha nascido mais novo, e eu lembro que... E aí, nesse sentido espiritual, porque, na verdade, é tipo assim, ó, indo para frente e vindo para trás e falando da mesma coisa. Nesse contexto de encontrar a própria consciência, o processo de uso de droga, dentro dessa escala de densidade, ele está lá embaixo, numa frequência bem baixa, no sentido assim de medo e de enclausuramento. Só que essa frequência ela vem aumentando e não tem melhor nem tem pior, mas tem outras dependências que não causam a mesma destruição, mas que são dependências, né? Então, de repente, dependência de sexo, dependência de jogo, dependência de compra, dependência de relacionamento, que é muito comum, dependência de aventura, dependência... Porque o que eu quero falar para vocês é que, tipo assim, existe uma falta para todo ser humano, existe um vazio. Isso é humano. O vazio é o vazio da jornada. A gente veio para cá para encontrar algo. Só que não encontrar algo fora, encontrar algo dentro. Só que a gente não tem essa cultura e a gente vai vivendo para conseguir perceber que está dentro. E a gente muitas vezes não encontra. E aí o que acontece? Inclusive, um afilhado ligou para mim hoje, e esse afilhado, ele é ariano, tem um ascendente em Áries, e ele tem vários brinquedos, né? Então, direto ele arruma um jeito de se satisfazer.
Uma hora ele compra uma lancha, outra hora ele comprou um jet ski. Ele não comprou um helicóptero, porque eu acho que deve ser caro, mas ele comprou aquelas coisas de amarrar aqui e voar, ter um motor nas costas e voa beirando as praias assim. Tem um nome disso, ele me chamou para voar. Eu falei, você é maluco, mas não vou mesmo. E ele, aventureiro, né, ariano e tal. Só que no mapa dele, ele tem umas configurações, ele tem o sol de casa 12 e tem uma questão espiritual ali. Então, o que eu vejo, ele vive sempre buscando aventuras para suprir essa falta existencial. Isso é o dilema humano. É essa a questão. A gente está a maior parte do tempo se distraindo. E algumas pessoas conseguem despertar. E tem uma outra coisa, que aí é a outra parte da astrologia, um pouquinho mais para frente, né, para quem não está familiarizado, que é o seguinte, assim, é muito louco, assim. Quando eu comecei a estudar astrologia, eu falei assim, gente, que coisa maluca. Por quê? Porque existem os trânsitos astrológicos. Então, só para vocês terem uma ideia, para quem não está familiarizado, nada acontece por acaso. Existem ciclos, existe tempo. Então, de tempos em tempos, aquele ponteiro bate, aquele planeta aciona o outro planeta, na linguagem da astrologia, faz uma quadratura, faz enfim, faz uma conjunção. Então, o Plutão passou pela. E aí aconteceu tal coisa. Quer ver uma coisa ainda falando do ascendente? Então, assim, o Saturno, ele tem um ciclo de 30 anos para fazer o giro dele na, né, na translação dele em torno do Sol. Então, na linguagem da astrologia, é um ciclo de 30 anos. Ok. Então, eu estou com 39 anos e eu estou passando com Saturno no ascendente. Nesse meu ascendente em peixes, que é o que eu estou falando para vocês, que é essa minha roupa, essa minha capa. Então, hoje, nesse período, eu estou sentindo uma necessidade de tomar mais responsabilidade. Na verdade, não. É tipo assim, ó. Esse lance da responsabilidade, eu, eu com a minha consciência, eu entendi que é isso que eu estou buscando. Agora, quando a pessoa não tem essa consciência, ela sofre só o lado negativo daquilo e não consegue entender o porquê que ela está passando. Vou tentar explicar de outra forma. Saturno no ascendente. Eu tenho ascendente em peixes e tal, Saturno está ali. Qual que é o sintoma? Sintoma de Saturno no ascendente. Cansaço, exaustão física, falta de ânimo para fazer as coisas, falta de disposição, vontade de ficar em casa, o corpo parece que não responde, baixa imunidade física também, saúde mais debilitada e um certo pessimismo e uma certa desconfiança do que os outros, fica mais defensivo. Isso é um ciclo. Não é nada, é um ciclo, é a vida acontecendo. É um ciclo, é uma oportunidade, na verdade. Só que, vê que coisa curiosa. Se a gente não, se eu, por exemplo, eu sou astrólogo, eu tenho esse estudo, então eu já sabia antes, e aí, conforme foi acontecendo, eu fui percebendo, as outras pessoas que eu atendo também não me deixam mentir, é batata, assim, é muito sincrônico. A Erika colocou aqui, dor nos ossos também. Dor nos ossos também. Então, quer dizer, eu estou sabendo o que, que é. Mas imagine, eu quero que vocês imaginem assim, por exemplo, eu já vi isso acontecer, num trânsito desse, vem alguém e fala assim: ah, não, eu vou abrir aqui com vocês. Vem alguém e fala assim: ah, não, você está com o encosto, fizeram um trabalho para você. E aí o que, que acontece? A psique humana, ela é tão maluca, ela é tão assim, a gente não tem nem noção. Assim, a gente, na verdade, assim, a gente é humano, a gente é extremamente sugestionado. A gente é fraco emocionalmente e mentalmente. A gente é forte pelo espírito. O espírito traz para a gente a inteligência e a força. Agora, a gente, dentro dessa densidade, a gente é facilmente manipulado pela emoção, pela carência, pela crença, pela crendice, pela crença limitante. A gente põe rápido uma coisa na cabeça, acredita e vive aquilo como se fosse verdade absoluta.
E eu não preciso ir muito longe para mentir. O último caso que a gente fica, que todo mundo ficou sabendo, foi o caso do povo indo à frente dos quartéis, com esse último governo que a gente teve. E eu não vou aqui fazer partido de nenhum partido, mas eu quero que vocês percebam assim, como que o povo é facilmente conduzido a um tipo de crença, mesmo que essa crença não tenha base nenhuma, nenhuma, de um lado e de outro. Então, assim, quando a pessoa põe um negócio na cabeça e se apaixona, se emociona por determinada situação, que nem minha avó dizia, não tem cão que tire isso dela. É isso, ela estabeleceu, é aquilo. Então, nesse estudo, que eu estudei muito, assim, psicologia, terapia e todas essas coisas assim, sagitariano, nesse estudo ficou evidente assim, a gente é sugestionável. Bom, facilmente sugestionável. Principalmente se a gente está passando alguma dor e algum tipo de restrição, algum tipo de peso, algum tipo de dor mesmo. Doença, perca, trauma, a gente se encolhe, a gente não suporta, a gente se torna pequeno, frágil, e nesse momento a gente é suscetível. E aí, assim, não desmerecendo nenhum tipo de religiosidade, tem até assim, para quem consegue ter a fala, ter o encantamento, ter a magia para conseguir conduzir as pessoas com as diretrizes de determinada religião, essa pessoa ela tem uma grande responsabilidade na mão, porém, ela também carrega um grande karma se ela usar isso de forma. Se ela for negligente com isso. Então, a cada 8 vai falar disso. E é outra questão, mano. A cada 8 fala disso no mapa astral. A cada 8 vai falar dessas questões de dogma, religião, karma, culpa e de todas essas questões. E, e aí tem uma coisa assim: quer conhecer uma alma humana? Ver o mapa astral dela, que a gente vai ver a lua ali, vai ver os aspectos, ver o que ela é capaz, e também dar poder para ela, dar outras pessoas para ela direcionar, dar dinheiro, dar poder. E aí, na iminência de perder, a gente vê o que a pessoa é capaz, e aí o ego, né? O ego está sempre na estreita, né? Tem aquele termo, a gente vai estudando astrologia, a gente vai ficando mais cético, porque a gente vai entendendo que assim, muita coisa é crendice, é frase de impacto, é, é, é mais no sentido de controle, só que só existe controle quando existem pessoas fracas. E pessoas fracas são pessoas que não encontraram ou não tocaram o seu espírito, nesse sentido de consciência. E aí, voltando para cá, para o contexto que eu venho falando, é tipo assim, tá, e como é que eu faço para encontrar isso? Autoconhecimento. É isso. É a autodescoberta. Porque essa jornada de descobrir, de saber, então eu sinto isso, é por causa daquilo, vivi aquilo, e essa jornada, e ninguém passa nada por acaso, né? O destino e todas essas questões acontecendo ao mesmo tempo, para que a gente desperte. Só que a gente tem a tendência em se esconder. Voltando para a história, desse contexto que eu estou trazendo, então, existem ciclos, tempos determinados para que as coisas aconteçam. Nesse contexto de Saturno aqui, no ascendente, então esse é o peso que ele traz. A busca por consciência me faz entender, é esse o contexto, me faz entender que esse é um momento de oportunidade para que eu tome mais responsabilidade sobre a minha questão física, sobre a minha carcaça. É sobre isso. Então, quer dizer, se eu tenho essa consciência e me proponho a fazer o que precisa ser feito, respeito o tempo, respeito o ciclo, então eu estou em ordem, eu estou em harmonia com os astros. Eu estou em ordem. Tanto que desastres, né? Desastre, ele vem desse termo, né?
grego, desastre, né? Desacordo com os astros. Na verdade, quando fala desacordo com os astros, tem a ver desacordo com a natureza, com quem você é, com a sua essência. Então, nesse contexto de autoconhecimento, é tipo assim, é o meu ciclo, é o meu momento. Então, eu não tenho escolha, né? Ou eu sou vítima disso, ou eu tomo a responsabilidade e fortaleço e cresço. Então, quer dizer, o resultado disso é tipo assim, nesses tempos agora com o Saturno na casa 1, eu preciso colocar mais empenho e mais força para me sustentar, para dar conta da minha carcaça. Isso é como se fosse um treinamento para quando ele passar, eu me tornar a pessoa mais madura e mais forte e mais consciente. E falando de ciclos, no começo eu falei do lance dos 30 anos. Então, quando eu tinha 9 para 10 anos de idade, foi essa primeira passagem de Saturno pela casa 1. Vê que interessante, ciclos. E esse Saturno na casa 1, eu lembro que foi quando meu pai separou da minha mãe, lá atrás, e minha mãe foi mãe solteira, né? E quando ele saiu de casa, ficou marcado assim para mim assim, que na verdade, tipo assim, como eu era mais velha, era eu e minha irmã, eu precisei tomar a responsabilidade de casa. Comecei a cuidar da minha irmã, mandar ela para a escola, limpar a casa, fazer comida. Minha mãe teve que ir sair para trabalhar, para dar conta das coisas e tal. E eu lembro que naquele período o jogo mudou. Não foi tanto fisicamente, talvez fisicamente também, acordar cedo, limpar a casa, fazer as coisas e tal, mas foi muito mais no sentido de responsabilidade, e Saturno, na astrologia, ele também representa o pai nesse contexto. Então, ali eu tive esse aprendizado. E aí, 30 anos depois, não o mesmo aprendizado, quer dizer, não a mesma circunstância, só que o mesmo aprendizado de tomar mais responsabilidade. Então, é ciclo, é ponteiro. Esse é um ponteiro longo, né, de 30 anos, e tem ponteiros curtos. Né? Então, quando a gente busca a linguagem da astrologia, a simbologia da astrologia, é justamente a gente conseguir dar nome e perceber a sincronicidade. É ter consciência. Então, quer dizer, sincronicidade é tipo assim, aconteceu tal coisa, e aí o espírito registrou. E aconteceu outra coisa, falou, opa, aconteceu outra coisa, e aquele dia tal pessoa falou aquilo, e aí, quando eu consigo pegar isso e traduzir esses símbolos, e trazer para uma consciência de aprendizado, e dar direção para a vida, eu evito de, de passar situações mais pesadas sobre aquele aprendizado. Por exemplo, agora, nessa questão de Saturno passando pelo ascendente. Então, eu sempre fui muito saudável, tudo certo e tal. Eu lembro quando eu fiz meu mapa astral, porque astrólogo também faz mapa astral, né? Eu fiz uma vez meu mapa astral com a Vanessa Guazelli, uma astróloga internacional, assim, sou apaixonado por ela. Ela tem uma linguagem assim, enfim. E eu lembro que ela falou assim, olha, ascendente em peixes e você tem que cuidar do físico, assim, não pode deixar de fazer exercício físico. Na época eu não tinha entendido. Hoje eu já entendi. Porque é o seguinte, assim, o ascendente em peixes, ele absorve muito a energia do organismo. Ele é uma esponja. O exercício físico é como se fosse uma limpeza energética. Eu consigo limpar e tirar, né, essas questões energéticas do corpo e me manter saudável. Isso é uma das questões. E na época ela tinha falado isso para mim e, bem da verdade, eu sou, né, sou não era, né, agora estou aprendendo Saturno na casa 1, a gente aprende, né? Era preguiçoso. Então, quer dizer, eu nunca fiz exercício físico. Eu jogava basquete quando era mais novo e tal, mas por responsabilidade, não me lembro de ter feito. E aí, nesse momento agora, com o Saturno na casa 1, eu comecei a sentir essa fraqueza no corpo, comecei a sentir que eu precisava me alimentar melhor, então a fraqueza no corpo, assim, gente, eu não estou comendo direito, eu nunca liguei. E aí, então, o que acontece? Eu precisei ajustar a alimentação, né? Aí, sincronicamente, isso aconteceu, deu certo, e também comecei a fazer academia nesse sentido de ter responsabilidade sobre a questão física. E aí ter um hábito
criar um hábito. E aí, vou dar uma chave para vocês. No decorrer do processo, vou tentar dar várias chaves nesse sentido de evolução e de descoberta. Então, tem uma coisa assim que os alquimistas falam, que é o seguinte, assim, não é simples, não é simples mudar o hábito. Não é simples mudar, viver é uma coisa assim maluca. Não é simples assim. A gente acha que é simples, a gente se fecha no cercozinho e tal, mas ter uma mudança, ter uma evolução, não é simples. Não é simples. Eu conheço pessoas que o menino me ligou assim, com processo de dependência química e tal. Eu tive com ele no trabalho que eu fiz numa clínica há 3 anos atrás, se eu não me engano. E aí acolhi, ajudei e tal, a gente ficou um tempão junto, fiz uma pastoral dele, e eu lembro que ele estava angustiado, ele via com essa fala assim, angustiado, porque a família dele não queria repartir a herança, tem todo o contexto ali. O ascendente dele é aquário, então ovelha negra da família, tem toda essa questão também. E se sentindo injustiçado, e a família dele meio que internou ele também para conseguir, com medo dele gastar o dinheiro e tal. Enfim, tinha um contexto financeiro, tinha casas ali alugadas, tinha muita coisa ali, e a queixa dele era essa, desse sentido de justiça. Eu entendi, acolhi, e 3 anos depois, esse ano, ele me contactou, me ligou e tal, está me internado de novo e tal, e ele conversou comigo, ele falou exatamente o que ele já tinha dito para mim há 3 anos atrás. A mesma história. A mesma, assim, vocês não acreditam, assim, mas a mesma história, a mesma prisão. Lembrando que no contexto da dependência química, que nem eu falei para vocês, a densidade da prisão é maior. Então fica mais evidente, é óbvio. Só que a gente tem essas mesmas prisões de hábitos em densidades que a gente consegue esconder, às vezes. Consegue esconder da gente mesmo, às vezes. Às vezes. Às vezes a gente se engana de propósito, ou tem uma que a gente fala assim, não, tá, deixa essa aí eu não vou mudar e tá tudo certo. Mas, enfim, ele me contou a mesma história. E aí eu falei assim, ô Gé, cara, você me contou essa mesma história sobre essa mesma questão, sobre esse mesmo tio, sobre essa mesma casa, 3 anos atrás, velho. Não é possível que você tá vivendo a mesma coisa. E justificando a sua prisão, o uso de droga com a mesma questão. E aí, o lance que eu tô falando para vocês, assim, era genuíno o sofrimento dele. Verdadeiro, genuíno, assim, não é uma coisa que ele estava inventando, genuíno. Só que é uma debilidade, é uma prisão, é uma falta de consciência. Falando em outras palavras, é uma tacanice, é uma burrice, é uma ignorância. E aí nesse contexto pessoal meu, para não ficar falando mal dos outros, né, cara? Né, e aí acumula carga, né, Deus me livre. Eu posso falar isso para mim. A mesma lição por vários anos, para o mesmo aprendizado, sem conseguir enxergar o óbvio, assim, porque depois que eu cheguei, eu falei, não acredito, né, que eu passei tudo isso para aprender a mesma coisa. Então, quer dizer, nesse sentido de evolução, de busca e de livre-arbítrio, de todas essas questões, a gente não está aqui para julgar o outro, eu falei no sentido de né, brincando, mas porque a gente não conhece a história do outro. Tem essa questão também, porque, por exemplo, então, autoconhecimento, mapa astral, ascendente, cada 11 grupos, estou entendendo. Só que eu ainda estou nesse processo de autoconhecimento. Eu posso dizer para vocês que, assim, conheço bastante coisa, mas eu ainda não sei quem eu sou. Estou descobrindo ainda. Esse espírito, essa centelha, essa coisa assim. Tem um monte de coisa que eu ainda tenho medo, tem coisa que eu ainda tenho receio, tem coisa que eu tenho sonho de fazer, ainda não tenho a possibilidade, ainda não me dei essa oportunidade. E aí, como descobrindo, o que precisa? Como que eu faço? Estuda mais, busca mais, ajuda mais pessoas, e aí se predispor, e é uma autodescoberta. Esse é o estado ideal, né? Se manter como aprendiz dentro desse contexto. E a gente, além de querer resposta pronta, imagina, se eu ainda nem me conheço, tem hábitos meus que eu falo, que eu olho para mim e falo, gente, não é possível que você está fazendo isso de novo. E eu não conheço a origem daquilo, eu vou investigar para entender por que dessa prisão desse hábito
Imagine o outro pegando só uma faixa de tempo dele, né? Então, esse menino que eu falei agora, eu conheço ele 3 anos. Então, eu não conheço a mim mesmo, que eu sempre vivi nesse corpo, né? Dessa existência aqui. Imagine o outro que eu só vi ele uma faixa do tempo. Então, é sobre esse olhar. Aí tem um conto, eu acho que esse conto é hindu. Acho que é uma história ali de Shiva, é, de Brahma, é uma história lá. Eu só registrei essa parte, que é o seguinte, assim, a gente nessa existência, a gente vive, vive, vive dentro de uma carroça, adormecido, e estamos sendo guiados assim por dois cavalos. Assim, essa parada. E o negócio indo, a gente está dentro da carroça adormecido. E a vida ela vai dando os trancos, assim, sabe? A gente vai se machucando, a vida vai dando os trancos lá dentro, porque a estrada é com muito buraco, muita. E o negócio está andando rápido, a gente vai se debatendo lá dentro e tudo certo. Só que em determinado momento da vida, e aí esse é um ponto importante, assim, quando eu falo determinado momento da vida, na astrologia a gente vai entender como trânsitos, como ciclos. Então, o estudo da astrologia ele não é sobre signo, não é signologia, é astrologia. Então, a gente estuda os astros. Então, para quem não está familiarizado, existe no nosso sistema solar aí 10 astros, junto com a Lua. Tem alguns outros que estão descobrindo agora, e todos eles estão girando em torno do Sol. Cada um no seu tempo específico. A Terra demora 365, a Vênus demora 1 ano e meio, Marte demora 2 anos, Mercúrio não chega a 1 ano, Saturno, que eu já falei, 30 anos, Júpiter, 12 anos, e tem uns que são mais longos, né, geracionais e tal. Então, eles fazem o giro em torno do Sol. E aí, a curiosidade disso, eu paro nisso e falo, gente, primeiro que até hoje a gente não descobriu ainda, né? O que chegou mais perto disso foi o Einstein, para explicar por que tem essa órbita, e ainda assim, quando ele descobriu, na época, chamaram ele de maluco. Mas ele já era maluco mesmo, então. Mas o lance que é o seguinte, assim, primeiro, nenhum desses planetas perdeu o compasso nunca. Não teve um dia que foi mais para frente nem para trás. É britânico. Britânico, assim, né? 5 mil anos de estudo, nunca perdeu o compasso. Ok, fala, nossa, que maluquice, né? E aí o estudo da astrologia vai dizer que é o seguinte, existe um alinhamento sincrônico entre o macro e o microcosmo, a natureza funcionando. Então, na medida que a Lua passa, ela pulsa a Terra, os mares, a vivência, os nascimentos, as águas, as emoções e todos os ciclos se movimentam juntos. Na medida que Marte passa também, ele movimenta, são ciclos. Plutão, então, ele vai movimentando. Então, a gente pode olhar isso no macrocosmo e também no microcosmo e vir entendendo essa sincronicidade e interpretando, fazendo essas analogias. Então, a gente pode pensar num contexto social, uma sociedade sendo transformada, que é o que está acontecendo agora. Então, muitas das coisas que a gente vive faz parte desse alinhamento planetário. Então, o alinhamento planetário ele marca aquele ponteiro, vai acontecer aquilo, vai ter aquela transformação, aquela mudança. Isso no social, e o social ele também reverbera no indivíduo. Então, como que é esse impacto para cada pessoa? Como que é esse... Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar astrologia, em 2014, todas as palestras que eu via de astrologia, os astrólogos falavam assim, em 2020 vai ter o alinhamento de Plutão, Saturno e Júpiter em Capricórnio, e a gente vai sofrer um grande impacto social que vai dissolver o que a gente entende como segurança material, porque Capricórnio representa isso. Todas as palestras, os astrólogos falavam isso. Eu falava, gente, maluquice, hein? E eles falavam assim, e para quem está estudando, vocês estudem o que Capricórnio significa para vocês, no mapa astral de vocês, e onde tiver Capricórnio ali, essa mudança vai bater com mais impacto, no macro e no microcosmo.
E aí teve a pandemia. Claro, ninguém adivinhou que ia ser a pandemia. Só que o alinhamento ele já mostrava que ia ter uma grande transformação, né? E como Plutão ele é um planeta que demora muito para fazer esse giro, era uma transformação geracional. E aí foi o que aconteceu. E para cada pessoa aquilo reverberou de uma forma do mesmo contexto, né? Então, nessa ocasião, para mim, eu tive uma transformação de grupos que eu fazia parte. E aí, que eu falei para vocês, no início, a questão de grupos, para mim, é uma questão de sustentação dessa carcaça, dessa existência. De sentir pertencente, de sentir encantado, de sentir ligado à espiritualidade, de sentir conectado, e por ali começa essa espiral. Então, voltando lá para o começo, para pular as partes sólidas, tem gente aqui, ó, tem gente aqui do ascendente em Libra, ascendente em Virgem, ascendente em Câncer, 3 do ascendente em Leão, 1 do ascendente em Touro, 2 de Capricórnio, 1 de Peixes e 2 de Aquário. Enfim, nesse contexto. Vamos falar desses ascendentes aqui. Mas, para finalizar a história dessa minha descoberta, tudo isso que eu estou falando para vocês são assuntos desse ascendente em Peixes. E eu não consegui contar a história toda, porque eu ia falar para vocês sobre a minha tentativa de suicídio no meu último dia de uso de droga, que foi em 2010. Então, eu lembro que eu fiquei ali 4 dias na rua e eu já tinha recaído mais de não sei quantas, não é recaído, eu já tinha passado por aquela situação mais de 1 milhão de vezes. 1 milhão não, mas eu já estava já cansado. Meu filho tinha nascido, eu já estava sem usar já fazia um período, e aí me deu um comichão assim. Que é que eu estou falando para vocês assim? Eu estou falando de hábito e estou falando dessas questões. Então, o que fica evidente no processo de uso de droga é a pessoa perder o poder de decidir a própria vida. Total, assim, perder o poder de decidir a própria vida. E com os hábitos, a gente vai entender que existem algumas áreas que a gente não tem poder de decidir a própria vida. Achar a consciência para conseguir ter poder de decidir a vida e chegar aonde você sonha chegar é esse processo de consciência, de ter força, de entendimento sobre quem se é. E aí tem esse grau de densidade, entende? Então, tem algumas pessoas que têm essa prisão em outras áreas, em áreas pequenas. Às vezes não consegue sair do relacionamento, às vezes não consegue parar de fazer um ato, às vezes não consegue trabalhar com o que gosta, está preso ali no trabalho, ou está preso na... Enfim, tem N situações. Só que o contexto da droga nem se compara com tudo isso. Mas, e aí eu lembro que nessa ocasião, eu tinha ficado um tempo sem usar e tal, e aí meu filho nasceu, me deu um coma. É coisa de maluco, assim, mas imagina. Como é que explica isso, né? Porque tem a questão do peso moral. Fica com tanta vergonha de explicar para as pessoas que é uma loucura, que a gente fica mais preso ainda, porque aí fica essa areia movediça. É um lance assim, eu saí para usar sem querer sair para usar. Uma força maior do que eu. Eu sabia que eu estava indo me destruir, só que eu fui incapaz de decidir não me destruir. E aí eu menti para mim mesmo, ascendente em peixe, com muito mais força, né? Menti para mim mesmo e acreditei na mentira que eu contei para mim e, e fui, sabendo que eu me destruí. E aí quando eu me destruí, aí foram aqueles dias usando, e aí tem aquela rebordose, né? Cientificamente, tem um exagero ali da questão dos neurotransmissores, né? Então, um exagero da dopamina, do prazer e todo esse processo, e aí um desgaste ali, e quando passa o efeito, tem uma destruição dopomérgica, né? Nem sei o nome, nem falar os termos científicos, mas eu estudei isso. Tem uma destruição, então ali se está numa depressão profunda. Então, o que eu estou dizendo para vocês é assim, na prática, quanto mais longe vai, mais profundo volta. E aí, depois, quando vai mais profundo, você quer ir mais longe e vira um ciclo, uma prisão. Mas isso é uma outra história. Então, quer dizer, quando voltou ali, que eu falei assim, nossa, aquela dor, aquele peso, eu falei, nossa, não aguento mais viver isso. Aí cai a ficha, né? Fala, não aguento mais viver isso e tal. E aí eu lembro que eu tentei o suicídio, eu andava de moto muito, então eu tentei
uma avenida movimentada, 6 horas da manhã, eu tentei ali atravessar a rua, fazer meio que roleta russa, ia correndo e vinha e tal, aí os carros, aquela gritaria, aquela buzinada e tal, e aí pro outro lado e voltava, a mesma coisa, e eu fiz isso umas 5, 6 vezes, e aí só arrumei confusão, não deu certo, vocês estão me vendo aqui, tô encarnado aí, arrumei foi confusão naquele dia e tal, mas eu lembro que eu joguei a moto no chão assim e comecei a chorar, porque a dor, a angústia da alma, da, da, da morte do espírito, dentro desse contexto, era gigantesca, assim, sabe? Então, eu lembro desse dia. E aí, nessa questão de sincronia, acho muito legal, assim, que tem essas questões, assim, por exemplo, tem um monte de coisa pela nossa existência, tem um monte de coisa. Mas tem umas coisas que são meia-verdade. Né? Então, por exemplo, é, magia. O que é magia? Magia é intenção. Intenção meu telefone tocou. Magia é intenção. Intenção é vontade, é desejo, é intencionar, é colocar aquela direção. A gente não tem essa educação, mas uma coisa é verdade. Quando a gente decide, quando a gente quer, quando a gente busca, o universo se abre e acontece uma sincronia e as coisas chegam até você. É que, na verdade, dentro dessa prisão, a gente fica tão sem energia que a gente não acredita que a gente vai conseguir sair, não acredita que a gente é digno, a gente tem uma culpa, um ressentimento, isso deixa a gente mais preso. Mas quando a gente chega no fundo do poço, que não tem mais nada a perder, e aí o fundo de poço ele é relativo, né? É relativo o fundo de poço, depende, né? Não dá para estabelecer o fundo de poço ponto. Mas quando a gente chega no fundo do poço, que não tem mais nada a perder, aí nesse dia aí eu olhei para mim e falei assim, gente, eu não vou conseguir, né? Vou morrer usando. Eu não quero, né? E aí eu conversei comigo mesmo, dentro desse contexto, achando que era comigo mesmo, e pedi ajuda, assim, eu falei assim, eu preciso de ajuda, preciso mudar isso, né? E aí me veio a memória, né? Não coincidentemente, de grupos, né? Então, de novo, né? Casa 11, Netuno na Casa 11 e tal, de grupo de narcóticos anônimos, que eu tinha ouvido falar deles há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás desse episódio, e na época eu não dei atenção. Na época eu fui bem soberbo, porque a soberba e a arrogância, ela é uma defesa também dessa coisa da falta de consciência, né? Então pode perceber assim, quando a pessoa está bem debilitada, ela é bem arrogante. É uma defesa, né? Então impede ainda que ela consiga ajuda, que é uma vibração também dentro do contexto, né? Mas isso é outra história. Enfim, e aí o que acontece? Eu tinha ouvido falar, eu falei, que é isso? Esse povo aí no fundo da igreja, um monte de maluco, velho. No fundo da igreja, um monte de nós, no fundo da igreja vai me ajudar como? Deus me livre. Me manda aí um Ronaldo Laranjeira, uma pirâmide, luz, alguma coisa grandiosa, né? O egocentrismo estava gritando. Então, não fui. Aí, nesse episódio, eu lembrei disso. Então, como desencargo de consciência, eu falei assim, tá, vou lá para ver, né? Vou lá para ver. E aí fui. E eu lembro que tinha a plaquinha e tal, fui na Moca, aqui em São Paulo. E na igreja que eu fui, vê que coisa curiosa, assim, eu nunca vou esquecer desse dia. Na igreja que eu fui, tinha uma sala de alcoólicos anônimos de um lado e uma sala de narcóticos anônimos do outro lado. Isso foi 20 de dezembro de 2010. Foi exatamente esse dia. E aí o que acontece? Aí eu não conhecia, eu fui na sala de alcoólicos anônimos. Cheguei lá, sentei, olhei para um lado, olhei para o outro, um monte de tiozão na parada. E eu vi lá Alcoólicos Anônimos e tal, e aí eu me senti incomodado, levantei e fui embora. Fui embora e tal. No meio do corredor, um rapaz, o senhor que tá lá de dentro, falou assim para mim assim, ô, por favor, qual é o seu nome? Eu falei, Rodrigo. Ele falou assim, e você vai embora por quê? Eu falei assim, é porque eu não tenho pra uma qual. Ó, arrogância ainda, achando que era melhor ainda na parada. Tava nesse rolê aí. E aí é o seguinte, aí eu falei assim, não, não tenho pra uma com álcool, não.
não vou ficar, não. Como se fosse um ser maior, né? Mais iluminado. Peguei. E ele falou assim: ah, Narcóticos Anônimos está do outro lado da igreja. É só dar a volta no quarteirão por fora e você entra lá. Aí eu falei para ele assim: então tá bom, obrigado. Ele falou assim: não, eu vou te levar lá. Aí eu falei para ele assim: não, não preciso. Tá tudo certo, obrigado. Ele falou: não, eu vou te levar lá. Aí eu falei: então, mas não precisa. Ele falou: não, mas eu quero te levar lá, eu vou te levar lá. Aí eu falei: não precisa. Pode ficar, pode. Ele falou: não, mas eu faço questão, eu vou te levar lá. E aí eu pensei, eu falei, eu lembro que fosse ontem assim, eu fiquei bem folgado, velho. Você é folgado, pelo amor de Deus. Velho. Aí tá bom. Aí, né, me levou lá. Aí me levou, cumprimentou como se conhecesse todo mundo, tomou um café, ficou uns 2 segundos comigo, 1 minuto ali, e foi embora. E eu nunca mais vi esse senhor. Depois que eu tomei um pouquinho mais de consciência, eu entendi que esse senhor, ele salvou um pouquinho a minha vida ali, sabe? Acho que, eu brinco hoje, assim, acho que esse poder maior aí, enfim, falou assim, segura aí, não deixa embora. Pelo amor de Deus, último treino, não deixa embora, segura, porque senão... E aí foi assim que aconteceu. Então, fazer parte desse grupo foi o apoio, o alicerce que eu precisei para conseguir mudar esse hábito. Só que tem outra história aí, por isso que eu estava falando para vocês da questão do hábito e a chave que eu queria entregar para vocês hoje, né? Nessa questão do ascendente. Para mudar um hábito, isso os alquimistas, eles já falavam isso, né? A gente estabelece um outro hábito e... Porque o que eu estou dizendo é tipo assim, a gente tem a tendência em focar no que está prejudicando a gente. A gente fica ali, fica focado, preso e com aquela prisão, uma masturbação mental e olhando para aquele mesmo lugar. Na astrologia, a gente vai falar de opostos que se complementam, de energias opostas que se complementam. Então, o que eu estou dizendo assim, quanto mais eu olhava para a questão negativa, mais eu alimentava ela, mais eu prestava atenção nela, mais eu estava preso nela. Então, o grande lance quando a gente tem um hábito, a gente aceita, reconhece e puxa um hábito oposto de uma energia, óbvio, né, positiva, para que a gente consiga ancorar do outro lado essa energia para conseguir mudar essa chave. É nesse sentido. E o nosso padrão mental é de olhar para aquela coisa e ficar repetitivo, ficar ali alimentando, ficar falando, ficar alimentando, ficar falando e não sai dali nunca. Entende? Então, essa é uma chave, né? De energia oposta complementar. Então, nesse lugar da astrologia de autoconhecimento, a gente entende o arquétipo, assim que a gente trabalha com astrologia de saúde também. A gente entende o arquétipo e, analogamente, a gente pensa nessa oposição, e a oposição é a saída daquilo. A energia é sempre de oposição. Então, por exemplo, Netuno, signo de peixes. O oposto disso, do signo de peixes, é o virgem. Se a gente for pensar que Netuno é a dissolução, é a viagem, é o encantamento, é o vitimismo, e toda essa viagem, o oposto dele a gente pode colocar ali a energia de Saturno, compatível com a energia de Virgem, no sentido do perfeccionismo, no sentido da responsabilidade, no sentido de fazer o que precisa ser feito, no sentido de autorresponsabilidade. É uma analogia, né? E é dentro desse contexto. Então, essa é uma das chaves, né? Esse oposto complementar. Só que isso dentro da vivência, né? Então, eu comecei a fazer parte ali daquele grupo, e aí eu posso falar para vocês hoje. E aí tem várias sincronicidades, né? Por exemplo, o grupo de Alcoólicos Anônimos, que é a matriz de Narcóticos Anônimos e todos os grupos anônimos, eles têm a filosofia dos 12 passos. Os 12 passos têm uma analogia direta com as 12 casas astrológicas.
Então, o quarto passo nos Anônimos fala assim: fizemos um profundo e destemido inventário moral sobre nós mesmos. É isso. Escrevemos minuciosamente, com detalhes, um profundo inventário moral sobre nós mesmos, sobre a nossa história, sobre a nossa família, desde quando a gente se conhece por gente. A nossa história, a nossa família ali. E a quarta casa da astrologia, que a gente vai falar disso, é a nossa família, a nossa origem, o entendimento das nossas águas emocionais e da onde a gente veio. E todos os outros passos, né, dos anônimos e tal, tem essa sincronia direta. Então, é, a casa um que é o ascendente, nos anônimos, eles têm uma menção assim de admitimos que somos impotentes perante determinada situação e, e reconhecemos aquilo, né? Então, o ascendente, resumindo a história, ele tem muito mais a ver sobre reconhecer-se, sobre apropriar-se, sobre olhar no espelho e realmente entender a roupa que você está usando e reconhecer o impacto disso perante as pessoas com quem você convive, do que entender o que é o signo de peixe. É diferente, assim, é uma porta que se abre por dentro. Então, o que eu estou falando para vocês é assim, que a astrologia ela pode ser uma linguagem para traduzir e me ajudar nesse autoconhecimento, nessa minha viagem. Só que, como todas as pessoas fazem, né, no contexto geral, desse contexto de fuga, a gente pega tudo que seria para uma coisa positiva e acaba usando de forma de se defender daquilo, né? Então, não aprofundando. Então, hoje, principalmente com a internet, né, fala-se muito de muita coisa, repete-se muita coisa, só que abrir a chave dos reinos internos com esse contexto, são poucas pessoas que conseguem, né, ter esse entendimento. Então, esse é o principal contexto da Casa 1, né, que eu queria trazer para vocês, essa chave do auto-reconhecimento, do regente do ascendente, e aí se tem planeta ali, se tem alguma questão, eu, por exemplo, tenho a Lilith ali na Casa 1, e todas essas questões. Só que é muito, sendo repetitivo, é muito menos sobre explicar ou falar e muito mais sobre se apropriar, sobre entender. E aí, depois disso, eu fiz parte desse grupo, adentrei, conheci, me integrei ali, me senti parte, me senti pertencente, que foi importante. Me viciei ali, que aí ficou meio retardado, né? Tá repetindo, só quer todo dia aquilo, todo dia aquilo, todo dia aquilo, todo dia aquilo. E depois, 2020, eu tenho Saturno na casa 11, então teve ali o colapso e eu acabei colapsando com esse grupo, me ah, então em divergência ideológica, coisa que eu nunca pensei que ia entrar, né? Já por conta da astrologia, entender a humanidade de uma amplitude maior, ali tem algumas prisões, e aí eu me desvinculei e encontrei um outro grupo, no sentido também espiritual e de crescimento e de mais profundidade. E aí, o meu trabalho também, ele se dá no sentido da coletividade, internet, de passar essa imagem de crescimento, de transcendência, também para as pessoas, para o grupo. Então, eu estou na espiral desse meu mesmo aprendizado, passeando por grupos, hoje nutrindo grupos, buscando essa consciência maior de quem eu sou, nesse mesmo lugar. Então, eu poderia estar naquele mesmo grupo de destruição, ou no outro grupo de recuperação que também me prendeu, ou no outro grupo, ou continuar a jornada de autodescoberta. Então, estar com vocês aqui também faz parte dessa minha jornada, de conseguir alcançar essa esfera maior de Netuno na casa 11, que é levar para as pessoas o entendimento maior, com responsabilidade, com compromisso, porque é Capricórnio que está ali, mas o entendimento maior do que é espiritualidade, pela linguagem que eu escolhi, que é a astrologia. Né? E é dentro desse contexto a gente vai, e que também é uma dificuldade, né? Não é simples assim, né? Na teoria é tudo muito mais fácil. E aí aqui a gente tem bastante ascendente. Coloca depois para mim no chat se vocês entenderam, se ficou alguma dúvida, se ficou muita loucura.
ou pouca loucura. Os despertar que vocês tiveram, por favor, o que for entender e tal, vamos trocando. Acho que isso enriquece também, me enriquece, acho legal. Enfim, e aqui a gente tem ascendente em Libra. Ah, ela repetiu aqui, né? Ascendente em Libra, Virgem, Câncer, Leão, Touro, Capricórnio, Peixes, Aquário e Áries. Eu não vou conseguir falar de todos nessa profundidade, porque, na verdade, o que eu quero provocar é que vocês façam essa autodescoberta. É isso, né? Esse é o maior sentido desse processo, assim, conseguir levar vocês, né? Para que vocês se descubram. Então, o ascendente em Libra, ele tem ali, vou tentar entregar algumas chaves para que vocês consigam ter essa interpretação. Depois eu estou aberto também para falar, para trocar sobre isso, que é sobre isso, que é sobre deixar esse caminho entreaberto. Então, vou deixar algumas chaves aí e vou deixar aberto para que vocês descubram. Mas o ascendente em Libra, ele tem uma chave ali, também precisa saber onde é que está o regente, ele tem uma chave ali de entender a si mesmo. Ele tem uma chave assim de entender a si mesmo pelo olhar das outras pessoas. Tem essa parada, essa repetição, né? Vou por esse olhar assim, tem essa repetição de entender a si mesmo sobre o olhar das outras pessoas. Logo, ele tem uma dependência nesse sentido. E aí, uma das chaves é encontrar o caminho de chegar no lugar de falar assim, ó, excelente livro, chegar no lugar de falar assim, o máximo que vai acontecer é a pessoa não gostar de mim. Então, assim, não deixar de ser agradável, mas conseguir chegar num lugar de segurança a ponto de não deprimir, não ficar dependente da aprovação dos outros. Essa é uma das chaves do ascendente em Libra. O ascendente em Virgem, ele tem uma parada assim de uma repetição, de uma prisão, que na verdade, assim, o ascendente em Virgem, ele também tem muita insegurança, muita insegurança. Então ele fica buscando os detalhes, os pormenores e para se sentir seguro. Só que tipo assim, é meio que ele se esconde por trás do perfeccionismo. E uma das chaves é ele reconhecer que na verdade esse perfeccionismo ele pode ser um jeito de se esconder. Se a gente veja, ele pode, né? Pode ter essa parada. O ascendente em Câncer tem uma repetição ali da necessidade de afeto e de carinho. Então é tipo assim, é como se ele estabelecesse assim uma troca, sabe? Então tipo assim, como ele necessita muito de carinho, ele tende a ser muito amoroso, muito carinhoso, muito dependente das pessoas. Só que isso ele faz para que as pessoas retribuam para ele esse amor, esse carinho, esse cuidado, né? Eu estou falando isso dentro de quando a pessoa não tem consciência, né? Deixando essa pulga atrás da orelha aí para vocês. E uma das chaves do ascendente em Câncer é a pessoa conseguir fazer isso sem esperar nada em troca. Que, na verdade, aqui do ascendente em Câncer é o trabalho de conseguir conviver com a ingratidão. Continuar doando, mesmo a pessoa não retribuindo. Ascendente em Câncer. Ascendente em Leão. Leão eu vou pular? Não pode pular Leão, né? Ascendente em Leão. Ascendente em Leão tem a questão do ego, né? Dessa coisa da exuberância e toda essa questão. Então, o leão ele também tem uma dependência, uma dependência de soberania. Tipo assim, é como se ele precisasse chamar atenção para se sentir seguro, sabe? Dentro desse contexto, assim, aquela coisa assim de uma dependência das pessoas, mas nesse sentido de evidência, assim, aquela coisa do
fala que eu sou bom, né? Dentro desse contexto, então ele fica buscando isso. Uma chave para o ascendente leão é conseguir se reconhecer sem precisar que as pessoas façam isso. É buscar o auto-reconhecimento. É dentro dessa jornada também, que não é simples, né? É, cada vez mais se desvincular. E aí o que eu quero que vocês percebam é que, tipo assim, como é uma viagem interna, essa parada, do lado de fora não vai mudar nada. É uma chave interna. Então, quer dizer, no caso do leão, ou no caso de peixes, o leão ele vai continuar soberano e brilhando. Só que essa força, ele está buscando dentro do espírito dele. Já não é mais do externo. Que é esse o paradoxo, né? Dentro desse contexto. Capricórnio. Capricórnio eu vou pular também. Capricórnio é mais difícil, né? Capricórnio tem essa questão assim de buscar segurança nas questões financeiras, né? Na sustentação. Capricórnio tem essa parada assim do tangível, do material, de se nutrir, de se bancar e de tal. E eu acho um pouquinho mais difícil, porque a gente está falando de questões espirituais. E para mim, a vivência aqui ela é espiritual. Então, a gente está aqui passando essa experiência na matéria, mas a jornada ela é espiritual. E o Capricórnio, muitas das vezes, ele põe, vou colocar assim, a nota de 100 como Deus, né, da parada, assim. E não tá errado, é essa dificuldade, assim, não tá errado. E a gente vai morrer de fome, gente. Não tá errado, assim, mas é no sentido, assim, de continuar no mesmo processo, buscando, mas não ter isso como Deus, assim. Tem um livro que eu li, que é do taoísmo, que fala essa parada e tal, de busca espiritual, e aí, nesse sentido material, ele coloca assim, trabalhe como se o dinheiro fosse a coisa mais importante. Como se, mas sabendo que ele não é. Então, conseguir achar esse caminho do ascendente Capricórnio é difícil. E aí o lance é que é tipo assim, no decorrer do processo, o ego, né? Porque é tipo assim, ó, eu achava de verdade, eu fui muito empenhado nesse processo de autodescoberta. Empenhei mesmo, assim. Eu participei de vários grupos, né? Então, primeiro esse grupo destrutivo, depois eu conheci Narcóticos Anônimos, depois eu fui convidado para a maçonaria, mergulhei em maçonaria, estudei, Roda Cruz eu passei um pouco, depois agora o xamanismo, que também foi uma descoberta e tal, então eu tenho como característica ser muito empenhado, assim, ter essa coisa da casa 8, eu vou ter meu mapa para vocês, da casa 8, essa coisa do Sagitário e tal, então essa sede por conhecimento. Mas eu queria chegar no lugar de calmaria, assim, pronto, cheguei, não precisa buscar mais nada, já era, tá tudo certo, já sou e já era. Só que a verdade para vocês é que assim, quando tiver alguém que falar para vocês que já chegou e não precisa buscar mais nada, desconfia. Porque essa jornada, enquanto a gente estiver aqui encarnado, a gente tem coisa para aprender. Não existe esse lugar. E o ego é um bichinho que a gente tem, que quer ter certeza, quer saber, quer falar, quer estar na frente, quer estar certo, quer não sei o quê. Ele está sempre à espreita. Sempre à espreita. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que, tipo assim, não é difícil a gente voltar para trás, esquecer, se perder, porque é um trabalho constante de firmeza, de conseguir, é, de conseguir cada vez mais ter mais espiritualidade. Porque aí o ego ele vai servir como halteres do espírito. Halteres, de exercício mesmo. Então, agora eu estou com linguagem até de marombeiro, tá vendo? Mas ele vai servir como halteres do espírito. Porque é um exercício de você conseguir estar atento, de você conseguir estar percebendo ele. E aí tem até uma linguagem assim, acho que é católica. Não sei se é católica, se é igreja, fala assim, vai de reto, Satanás. Assim, na linguagem traduzindo, o Satanás ele é o ego, né? Vai de reto, para trás de mim, vai de reto quer dizer para trás de mim. E aí é no sentido de falar assim, o meu espírito ele vai na frente.
o meu ego ele vai atrás. Não dá para deixar o ego conduzir. Toda vez que ele conduziu, deu merda, deu cegueira, deu um monte de coisa. Então, é um trabalho constante de falar assim, opa, para trás, para trás, fica aí, fica quieto. Então, é essa coisa assim de tá de olho, percebendo. Então, se propor aprendizado, tá sempre buscando. Mas também é outra história, né? Outro, não, daqui a pouco eu vou para outro lugar. Mas, enfim, Capricórnio, essa questão, peixes eu já falei que é o próprio meu, então peixe tem a parada de se responsabilizar. Peixe eu posso ser mais direto, porque eu sou réu, confesso, né? Estou aqui me confessando. Peixe é a parada de se responsabilizar. Porque eu posso dizer para vocês que eu fui vítima a minha vida inteira de todas as pessoas com que eu me relacionei, todas, inclusive eu mesmo. Eu fui vítima de todo mundo, ninguém me entende, ninguém me ajudou, ninguém. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Gente. E aí depois eu cheguei no momento que eu olhei para mim e falei assim, gente, eu fui protagonista, quer dizer, eu fui coadjuvante da minha própria história. Como que eu consegui fazer isso? O filme é meu, a história é minha, eu que estou escrevendo e eu consegui ser coadjuvante. Isso é surreal, gente. E é a questão de peixes, assim, ele tem o dom de ser coadjuvante da própria história. Então, a chave para o atendente de peixes é não perder a doçura, não perder o encantamento, não perder o cuidado, não perder principalmente a compaixão com o outro, mas mesmo assim ser protagonista, decidir. E o Acidente de Peixes é uma jornada, porque tem uma história que eu conversei com ela, como que é o nome dela, Zé? Patrícia Valente, uma delícia também falar com ela. E ela fala assim, os trocadilhos que depois quando a gente entende, fala, nossa, é isso mesmo. Ela fala assim, o lance de peixes é o seguinte, ele absorve o que é do outro. Ele vai, ele vai. Ele pega a onda e vai. Porque o negócio reverbera, ele pega energia e vai embora. E o negócio é tão maluco que ele esquece quem é ele. E ele vive como se não houvesse amanhã. Que lá, e é no meio do caminho, ele lá, já tá lá longe, ele vai perceber, fala assim, nossa, mas não tem nada a ver comigo. E aí é um trabalho, para voltar é mó treta. Eu costumo brincar, e não é uma brincadeira assim, que eu sou bom em fingir demência. E eu sou tão bom em fingir demência que às vezes eu esqueço que eu estou fingindo. Só eu consigo fazer. Olha para a gente, esqueci que você está fingindo demência. Você sabe muito disso, velho. Você fica aí fingindo e você sabe muito disso, já sabe. Aí eu falo, é mesmo, já sei, gente. E aí, né? Fiquei num lugar fingindo demência tem pão. Eu falei, gente, tem mais que isso aí não, isso aí não pode fazer, gente. Isso aí tá contra a espiritualidade, porque eu estou fingindo demência aqui, se eu sei. Enfim, essa é outra história. Mas, ascendente em peixes. Virgem eu falei, Libra eu falei, Capricórnio eu falei, Leão eu falei, Touro. Touro, ascendente em touro, signo de terra, né? Então, ascendente em touro, ele tem a parada de, de buscar essa segurança. Touro, ele é regido por Vênus, né? Então, ele tem a parada assim, de buscar a segurança na estabilidade, no toque, no relacionamento com o outro, na questão sensorial. Que é o seguinte, assim, o ascendente em touro, o touro em si, ele é o signo que ele tem a facilidade de viver nessa matéria, nessa existência. Ele é o signo dessa existência aqui, dos prazeres da carne, do sexo, da comida, da questão material. É ele que domina. Inclusive, eu estava conversando com quem hoje? Falando sobre as eras, né? Sobre as eras. Então, a era de touro, que foi aí não sei quantos mil anos antes de Cristo, ela foi uma era onde a gente, enquanto humano, a gente exaltou o dinheiro, exaltou a riqueza, exaltou as festas, exaltou o sexo, exaltou a comilança, aquelas festas, com aqueles, na época tinha aqueles touros, né? Esculpido, né? Era sinônimo de ostentação. Então, a era de touro, ela marca isso aí. Tanto que a era de peixes tem essa coisa do cristianismo, do cuidado e tal, que também tem falado negativo. Mas a era é outra história, né? Da pessoa, eu vou passar de italiano, né? Tá falando de era, tá?
Mas é para fazer o entendimento de touro, entendendo que é o seguinte, assim, o touro ele se defende pelos prazeres da carne, pelos prazeres aqui. Sexo, toque, companhia, comida boa, é, essa parada. E um pouquinho próximo ali de Capricórnio é conseguir viver isso, não deixar de viver isso, não é isso, não tem como deixar de viver, viver isso assim com prazer, com abundância, porque a prosperidade ela é nosso direito, ser próspero sim aqui, a gente veio para isso, a gente está lutando para isso. Só que a prosperidade ela vem principalmente pelo despertar do espírito, pela sincronicidade, por a gente estar fazendo a coisa certa, pelo motivo certo e o universo trazendo para a gente o que a gente precisa. Então, quando tem escassez, é porque a gente está buscando no lugar errado ou da forma errada. Ou tem algum aprendizado ali, ou Saturno está passando pela cada dois, né? Também tem essa questão. Tem outras questões, né? Mas a gente já sabendo, a gente, enfim, é outra história. Mas o touro ele tem essa coisa assim, de conseguir buscar isso, mas isso não ser a única fonte de segurança. Conseguir entender que existe um algo maior e esse aprendizado vem principalmente da questão do desapego, né? De conseguir. Então, quer dizer, o que eu estou dizendo assim, como ele tem essa facilidade, ataca isso do ascendente em touro é apegar, tipo assim, tá, então isso é meu, não largo mais, a teimosia. E o aprendizado é conseguir abrir mão, conseguir largar, né? Dentro desse contexto aí. Enfim, peixes, aquário. Aquário que eu não falei, aquariados. Aquário. Aquário tem a questão da rebeldia, da inadequação, de ser um rebelde sem causa. O ascendente aquário é legal que, tipo assim, ele já tem um lance da individualidade. Então, o ascendente aquário, ele não gosta de... Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas presta atenção numa coisa. A gente, como sociedade, a gente é sugestionado. Eu falei isso bem lá no começo, para quem não estava, estou repetindo. A gente segue padrões, a gente repete. Então, tem um monte de gente adormecida e uns poucos desperta um pouquinho e tal. Então, quando sai uma moda, todo mundo veste igual. Quando tem uma roupa, todo mundo veste igual. Quando tem, todo mundo faz igual. Uma decoração, todo mundo faz igual. Sai numa novela, ou, enfim. Hoje está um pouquinho mais disperso por conta das redes sociais, por conta da globalização da informação. Então, a mídia já não está mais sendo a única detentora da comunicação. E as redes sociais e a tecnologia e todas essas questões são coisas aquarianas. O aquário, ele é o signo da individualidade, da rebeldia, da liberdade. Ele busca essa coisa assim do individual. Então, o ascendente aquário, ele busca ser diferente. Ele busca ser diferente. Está todo mundo indo por ali, ele vai assim, opa, que o tênis todo mundo igual. Quer agradar aquário, dá uma coisa diferente para ele. O negócio de seguir moda, fazer igual, ele busca já essa coisa da originalidade. Isso é muito positivo no signo de aquário. Porém, dentro desse paradoxo, desse despertar, ele pode ficar preso na rebeldia e se tornar um rebelde sem causa. É aquela coisa assim de ir contra só por prazer. Rebelde sem causa. Então tem essa coisa assim de buscar um propósito pessoal. Então, assim, não vou seguir isso aí, porque eu quero saber o que eu gosto. Que eu gosto? O que é meu? Então, assim, se isso for em prol de uma autodescoberta, bacana, show, é isso. Essa é a questão de aquário. Só que muitas das vezes o aquário ele vai para o contrário só por esporte. Só para ser o contrário. Então, quer dizer, se ele vai para o contrário só por esporte, então ele continua seguindo a multidão. Porque ele espera a multidão ir para um lado e ir para o outro. Então ele está seguindo, mesmo que seja uma vez. Então ele está preso do mesmo jeito. Então, quando ele consegue descobrir essa chave e usar isso para se encontrar, e aí fica legal. E aí essa descoberta desse sentido espiritual, né, que eu estou trazendo. Entendendo que esse espiritual é a gente conseguir encontrar a gente mesmo. O ascendente em Ares, ascendente em Ares, ele tem uma parada assim de estar tá certo, né, de dar a última palavra, tá essa coisa assim de não vou dizer inquietação, impaciência. Paciência, quero dar uma palavra, quero falar, quero. E essa loucura, quero estar certo e tal. E na maioria das vezes ele está certo mesmo. Mas é o seguinte, assim, o lance de Ares, nesse contexto desse aprendizado dessa chave, ele conseguir entender
que na maioria das vezes, eu vou dizer na maioria, mas eu penso que em todas as vezes, tá certo não presta para nada. Para nada. É uma infantilidade humana, tá certo? Porque tá certo depende do parâmetro, depende por onde olha, depende de quem está falando, depende da linguagem, depende do que quer dizer dentro da linguagem. Então, uma mesma colocação ela tem várias interpretações. Então, esse está certo depende. Então, por exemplo, mas tá, isso aqui está certo. Mas e a origem da pessoa? O que ela aprendeu? O que ela vê? O que ela trouxe? O que ela tem como bagagem? Será que se você vivesse o que ela viveu, você faria diferente? Será que você tem a capacidade de. Então, quer dizer, o tá certo é relativo dentro desse contexto. E, às vezes, o ascendente em Ares, até brigo, tem uma filhada meu que eu brigo com ele assim, ele tem a parada, ele começa brigando e tá certo na parada. Tal, tal. E chega um momento ele tá tão ali querendo brigar que ele esquece para que ele tá brigando. Ele consegue fazer, esquece para que ele tá brigando. E aí eu falei isso para ele, fazer por quê? Eu falei, gente, porque se você lembrar o porquê que começou a briga, você não vai brigar. Porque a proporção da treta com um motivo você vai ver que, tipo assim, é melhor deixar a bolinha passar. Deixa a bolinha passar. Não vale a treta, às vezes. Às vezes a treta é muito cara. Não vale. Então, quer dizer, o signo de Ares, esse aprendizado, ele conseguir ter essa expertise de não gastar energia, de usar a energia com assertividade para brigas que valem, né? Que valam a pena ser brigadas. Não só pelo ímpeto. Então, percebe que é tudo isso, a linguagem da astrologia, os signos, são todos arquétipos humanos, mas é tudo isso para trazer para a gente a lapidação dessa matéria, e a lapidação dessa matéria, desses sentidos nossos, eleva o nosso espírito e a gente se encontra com esse nosso eu maior. É só através da lapidação. Então, todas as religiões, todos os caminhos espirituais, eles vão falar desse processo, dessa doutrina, dessa disciplina, dessa questão saturnina, no sentido de a gente conseguir ter um empenho para que a gente consiga se encontrar. Sem sacrifício não existe benefício. Não existe. Não tem como. É uma lei universal. Então a gente precisa querer buscar. Se a gente não tem esse sacrifício, a gente continua preso na osmose até que a gente desperte. Ou a gente não desperta também, é escolha. Entende? E falando desse lance do sacrifício, dentro desse contexto, eu quero deixar aberto, dentro desse contexto aí, eu perguntei, depois eu vou ver as respostas, não consegui ver, quem já fez o mapa astral, não não desmerecendo, assim, eu conheço a Cláudia Lisboa, minha amiga, mas o mapa astral escrito, ele não alcança. Ele arranha a superfície, mas ele não alcança. Ele abre a porta para o entendimento, mais ou menos, mas ter esse entendimento é a interpretação do astrólogo, experiente, que consegue sentar, trocar, entender, ver o mapa e conseguir se colocar, ter aquela experiência. E ontem eu atendi uma menina e ela falou assim: Ah, eu falei, você já fez o mapa astral? Eu falei assim: já fiz. Foi com alguém ou você fez escrito? Eu tenho antipatia, né? Com quem faz escrito. Já tem uma antipatia pré-estabelecida. Mas aí ela falou assim: eu fiz com alguém. Eu falei: tá, o que a moça te falou disso? Ela falou assim: a moça me falou que eu tenho a lua em escorpião e que eu nunca vou me dar bem com a minha mãe. Não, gente, pelo amor de Deus. Isso não é astrologia. Não é astrologia. Porque é o seguinte, assim, o que eu quero que vocês entendam é que, assim, isso é um dos resultados da lua escorpião. Um dos resultados. Só que a verdade é o seguinte, a pessoa vem buscar astrologia não é para saber o resultado. O que isso adianta, gente? O que adianta? Para estar aí. Na verdade, a interpretação do astrólogo é pegar aquele arquétipo, entender a linguagem da pessoa e levar para a pessoa várias chaves para que a pessoa consiga sair daquela repetição. Então, quer dizer, se a pessoa tem uma lua em escorpião que nem ela tem, e aí eu perguntei isso para ela depois da interpretação, ela já entendeu que tem uma repetição ali da lua escorpião. E não tem nada a ver com a mãe dela. Repetição dela, existência dela, vivência dela, aprendizado dela.
Eu até brinquei outro dia que tem uns mapas que tem mais degraus nessa lapidação. Tem os mapas que você precisa subir um pouquinho mais, e tá tudo certo. Eu até brinquei com um rapaz para fazer assim, o seguinte, velho. Nessa vida, nessa existência, é isso. É o seu mapa, é a sua história, vamos entender, vamos aprender. Tem esse caminho, tem esse caminho, tem esse caminho, tem esse caminho. Não tem o que fazer. É isso, é a sua história. Seja bem-vindo. É a sua história. Ou você assume a história, ou você paga o preço de não assumir a história e vive as suas repetições aí. Tá tudo certo. Eu vivi as minhas quanto eu pude, não é porque eu sou bonzinho, eu vivi as minhas quanto eu pude. Quanto eu aguentei, eu fiquei lá. E aí, quando a gente fizer a passagem, quando morrer, lá no portão do céu, vai ter. Essa parte é ironia, brincadeira, tá vendo? Vai ter ali uma mesinha do lado direito com um papel que é o saque de, de, de reclamação, né? Consumidor ali de reclamar e tal. Aí você escreve lá e tal, fala assim, ó, essa vivência, essa assistência e tal, teve essa quadratura, teve isso aqui, teve a luz em tal lugar e tal, foi difícil, ralei aqui, mostra isso aqui. Aí você escreve lá a reclamação. Mas corre o risco de você ter assinado um termo, de você ter pedido passar por essa história pelo aprendizado que você precisava ter, e você, com a consciência que você estava desse aprendizado, você escolheu viver isso. E aí, sincronicamente, você veio no dia certo, na hora certa, no lugar certo, na família certa, com o aprendizado certo. Corre esse risco. Enfim, eu vou ver depois, eu vou fazer a reclamação lá, pensando. Mas é o seguinte, voltando aqui para a questão, então, falando um pouquinho mais sério, isso não é astrologia, gente. Não é. Para criar crendice, para criar termo para se esconder, para justificar, para deixar a pessoa, então, nossa, então eu... Isso não é astrologia. O astrólogo, o que ele faz? Ele traz caminhos e ciclos de entendimentos de tempo. Fala assim, ó, isso aqui é por aqui, isso aqui desvincula assim. Se você fizer isso, pode dar trabalho. Uma lua escorpião pode dar trabalho. Mas se você fizer um trabalho, no caso dela, tem a lua escorpião na casa 11. Se você fizer um trabalho de você participar de grupos que te levam para a elevação emocional, no sentido de uma prática de perdão, e você consiga confiar nas pessoas que estão te conduzindo ali dentro desse grupo, que pode ser difícil para você que tem a lua escorpião na casa 11, mas isso vai te trazer uma ascensão gigantesca. Esse é o caminho que você precisa seguir. Acabei, falou, é isso, está estabelecido. Esse é o caminho. Ponto. Ela pode não ir agora, mas sincronicamente, como ela abriu essa porta, quando aparecer pessoas de grupos específicos que dê essa condição para ela, e ela estiver no momento certo desse despertar, ela vai lembrar de recorrer. Como eu lembrei, como eu contei para vocês depois de alguns anos, que também tem a questão da casa 11, só que dentro de outro viés, porque é Netuno, não é a Lua. Para ela é um pouquinho mais difícil, tem a questão emocional. E ela falou para mim assim, realmente eu tenho essa dificuldade, não confio nas pessoas, e tem todo o contexto que a gente entra numa interpretação. Mas é abrir as portas desses reinos internos e trazer a compreensão e a chave de quem se é. Essa é a responsabilidade do mapa astral, do astrólogo, né? Dentro desse contexto. E aí, na internet, até eu, às vezes, é papagaiada, gente. Tudo isso é papagaiada. Agora, assim, sentar e fazer uma mapa astral é um oráculo, é uma abertura. É um contexto espiritual, é uma comunicação além dessa carcaça. É despertar. É aquela coisa ali de 2 horas, 1 hora e meia. Nossa, não esquece mais, é diferente. Enfim, falando disso, e aí falando de sacrifício também, vou deixar aberto, assim, o nosso grupo vai continuar, quero pirar vocês, toda quinta-feira, 19 horas, a gente vai pirar, e aí vou deixar aberto aqui, para quem nunca fez o mapa astral, pode me chamar, que eu vou fazer um preço diferente para quem está aqui com a gente, para a gente conseguir ter esse caminho junto. Então, eu cobro no mapa astral 420, R$ 470 a interpretação, não precisa ser da abrir para todo mundo, eu cobro esse valor. E para quem estiver fazendo parte do grupo aqui, eu vou trabalhar com o valor de R$ 260.
ali a metade do atendimento, e aí precisa ver a agenda, com essas questões aí, precisa ver com a equipe, né, Cavalo, para ver outra agenda, mas nesse sentido da gente direcionar essa questão do mapa astral e é o mapa astral completo, né? Ciclos, enfim, a gente vai batendo papo. Mas hoje, sobre a Casa 1 é isso, essa piração. Espero ter alcançado, ter tocado, ter causado em vocês essa sensação de calor, que é o espírito falando assim, nossa, é isso. Essa troca, né, de ter tocado essa energia com vocês. Fico mega feliz de fazer isso. Essa é a minha vida, esse é o meu encanto. E é isso. Então, até quinta-feira que vem, fico muito feliz. Depois eu disponibilizo a gravação. Estou aberto para as dúvidas também. Pode me mandar no particular. A gente tem um canal aberto aqui, a gente está nesse grupo de estudo. E a gente vai adentrando as outras casas e vamos abrindo essas portas aí. Essa primeira casa é a casa do espelho, do reconhecimento, de entender quem se é. E onde é que abre a porta desse contexto inteiro aí. Tá bom? Beijo, boa noite. Tamo junto e vamos que vamos, tá bom? E aí eu vou conectar. Depois das perguntas vocês me mandam, tá? No particular. Pode me mandar que eu. Hoje não vou responder, não, mas depois eu respondo, tá bom? Aos pouquinhos. Vamos trocando essa ideia, tá? Beijo, 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 beijo. Vamos que vamos. O que eu faço agora? A produção, o que eu faço? Desligo? Esperar a produção me falar.